Antigo Testamento, o Deus eterno oferece o perdão a todos os pecadores que creem em Jesus Cristo como Salvador, não importa o que tenham feito. Todos os seres humanos pecaram e precisam da graça de Deus. O perdão divino é oferecido gratuitamente através daquilo que Cristo Jesus fez na cruz. Na cruz, o Deus eterno ofereceu Jesus Cristo para substituir os seres humanos e morrer no lugar dos que creem. O Deus eterno tomou essa iniciativa para mostrar de modo definitivo a sua bondade. Até então, os pecados tinham ficado impunes por causa da tolerância divina. Na cruz, porém, um novo tempo começou. Na cruz, o bondoso Deus eterno perdoa todos os que creem em Jesus. Quem foi perdoado não pode achar que tenha feito algo para merecer o perdão, porque não foi o que aconteceu. Ele não foi perdoado pelo que fez, mas pelo que Cristo fez. A conclusão é clara: os seres humanos são perdoados pela fé em Cristo, não pelas coisas boas que fazem. Deus eterno não é Deus apenas dos que o conhecem, Ele é o Deus de todos, não importa que herança religiosa tenham recebido. Deus eterno é imparcial, Ele perdoa os que se arrependem e creem sem privilégios. Uma vez perdoados, todos devemos viver segundo os mandamentos tão claramente apresentados na palavra de Deus. Este é um dos capítulos, como eu disse, mais extraordinários de toda a Bíblia. Nesta carta, conhecida, como já disse no começo desse culto, de o quinto evangelho, porque nele o apóstolo Paulo fala de um resumo de tudo aquilo que Jesus ensinou, só que de uma maneira mais sintética e mais sistematizada. O propósito de Paulo é dizer assim: vocês que são cidadãos romanos, que acham que os outros são bárbaros, vocês são tão pecadores quanto os bárbaros. E vocês que, sendo cristãos, acham que são melhores do que os que não são, saibam que também vocês são pecadores. No original, o apóstolo Paulo fala judeu. Eu traduzi por cristão, por entender que o que ele queria dizer é que aqueles que, tendo nascido na herança judaica, que eram inclusive circuncidados, se achavam superiores aos outros. O que se aplica em nosso contexto hoje é a ideia de alguns de nós que, tendo nascido no Evangelho, nos achamos superiores aos outros, mas nós somos pecadores. Quando pecamos, somos pecadores. Não importa se eu nasci batista, se o meu pai foi batista, se o meu avô foi batista, se o meu bisavô, tem alguns aqui que foram batistas, ou que seu trisavô tenha sido batista. Quando o trineto peca, ele peca, não importa a sua herança. E como pecadores, nós só temos um caminho, é o do arrependimento. Isso se aplica a todos, não importa a sua condição, a sua intelectualidade, a sua moralidade, a sua espiritualidade, isso é para todos. Então é um texto muito amplo, muito profundo, muito rico e muito difícil de o pensamento secular aceitar essa ideia de que nós somos pecadores, porque o apóstolo Paulo não diz que alguns de nós somos pecadores, porque se ele dissesse isso, eu ia logo me refugiar dessa categoria e não seria perdoado. Ele diz que todos nós, você que é um marido bacana, uma esposa sensacional, um filho joia, um pai maravilhoso, você é pecador. Você que é alguém que evangeliza, você que canta na banda, no coro, está na recepção, você é pecador. Todos somos pecadores. Os pecados nos igualam.
Mas é claro que essa não é toda a verdade. Se é verdade que nós somos todos pecadores, é também a verdade que nós todos somos alcançados pela graça de Jesus. Então o Evangelho começa com a notícia ruim: você é pecador, que ninguém gosta de ouvir. Mas tem aqui a graça. Mal comparando, você vai ao médico e ele diz: olha, camarada, você demorou muito a vir aqui, viu? Sua doença é séria. Mas olha, faça uns exames, não é assim que funciona? Aí você volta, aí ele diz: olha, tem uma boa notícia para você. Você vai ser operado, vai ficar bom. A gente não gosta desse negócio de ser operado, né? Mas para ficar bom, né? Vamos nessa. Claro, isso é no plano humano nosso. No plano divino aqui, essa operação espiritual. É Jesus que faz a cirurgia na nossa alma e perdoa os nossos pecados. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Estou destacando esse aspecto porque nós somos massageados por muitas informações e somos liquidificados pelo pensamento secular, segundo o qual, por exemplo, não há pecado. Pecado é invenção da religião. Nós não cremos nisso, mas de tanto ouvir isso, é muito difícil não sermos influenciados. É muito difícil. Digo por mim mesmo, é muito difícil. Então, por essa razão, feita essa leitura, essa introdução, eu vou trazer algumas brevíssimas, não vou me alongar nelas, considerações para o nosso crescimento pessoal. Primeira, participar de uma igreja é fundamental, mas não é suficiente. Nós precisamos participar da igreja e viver a graça com correção pessoal e compaixão. Às vezes nós temos uma coisa e não temos outra, temos outra e não temos uma. Nunca pegamos um lixo e jogamos na rua. Somos corretos. Pegamos o lixo, guardamos ou até colocamos no bolso até encontrar um lugar em que possamos descartar. Nunca passamos da velocidade permitida. Não é fácil não. Sexta-feira fiz uma viagem longuíssima, 11 horas praticamente dirigindo, foi horrível e muito pardal. E olhar ali, minha esposa, aqui é 60, tá bom, estou de olho. Nem sempre, né? E depois, mas eu procuro, não é, seguir a regra, a legislação, porque no fundo ela é boa. Então, eu acho que a maioria de nós aqui vive de um modo correto, chega cedo ao trabalho, bate o ponto na hora, não embroma no trabalho. Excelente, a nossa correção pessoal. E a compaixão? Nós realmente somos compassivos, nos importamos com as dores, os sofrimentos dos próximos, dos distantes? Podemos inverter. Alguns de nós somos muito compassivos, isso nos toca, nós nos comovemos, nós nos mexemos, nós damos cesta básica, nós nos importamos, mas nossa vida pessoal, a nossa retidão pessoal, a gente relaxa um pouco. Então, estou dizendo que nós que somos participantes de uma igreja, isso não é suficiente. Nós temos que viver esse evangelho que a igreja prega, mas não prega para pregar, prega porque é nisso que nós cremos, para que nós vivamos uma vida correta. Quando alguém faz um negócio com você, você honra, mesmo que isso lhe prejudique. Mas você disse: eu vou pagar X, combinei que vou pagar X, mas acontece A ou B, eu não sou correto, eu combinei aquilo. É isso que eu estou dizendo. Então, eu preciso ter uma vida correta. Eu preciso ser alguém, você precisa ser alguém, que a pessoa olhe para mim, olhe para você e diz: nesse cara eu posso confiar. Se ele disse sim, é porque é sim. E se ele disse não, é porque é não. E ele não vai mudar. Se ele falou que vem, ele vem. Se ele falou que ele não vem, ele não vem. Se ele disse que vai pagar, ele vai pagar.
sem justificativa, sem desculpa esfarrapada. Isso é honestidade, integridade pessoal. Isso faz parte do Evangelho. Bem como o outro lado da compaixão, com se importar. Hoje o pastor, na sua mensagem às 9 horas, destacou esse fato de como a nossa igreja é generosa. Isso é muito bom. Então eu quero salientar isso. Você vir aqui, participar da escola bíblica, cantar numa banda, isso não é suficiente. Isso está implícito, mas não é suficiente. Você que participa da igreja tem que ser correto no que faz, mais do que os outros, sem jeitinho. O fato de todo mundo fazer não autoriza a gente a fazer. O que autoriza a gente a fazer é a palavra de Deus. Se não autorizou, o mundo inteiro pode fazer aquilo. Jogo de futebol. Todos nós aqui vemos futebol, exceto algumas pessoas que não são normais, digamos assim. Brincadeiras à parte, não é? E o que hoje horroriza no futebol? A mentira. O adversário tocou a mão, ele põe a mão no rosto e rola, para ver se o juiz vai na dele e expulsa o cara, dá um cartão amarelo para o cidadão. Desonestidade. Esse cara você já não é mais seu ídolo, porque não é honesto. O mínimo que se espera de um jogador de futebol é que, se ele fez uma falta, ele não diga que não fez. Não, mas faz parte do futebol, mas está errado. A cultura pode estar errada, não é a nossa cultura. E outro aspecto, o aspecto da compaixão. Eu diria, Luiz Felipe, que todo mundo tem que ser compassivo, mas nós cristãos temos que ser mais, porque faz parte do Evangelho. Sem compaixão não é Evangelho, é outra coisa qualquer. Segundo ponto, eu disse que não ia me alongar em cada item, mas eu tenho aqui 5 itens, menos que eu sabia que teve 6 de manhã, né? E faltou um 7º, e o 7º seria o seguinte, só para quem esteve aqui, gente, só para quem não esteve não vai entender nada, mas é problema de quem não esteve. O 7º é que quando o pastor gagueja ou tosse na leitura da Bíblia, a congregação continua no lugar do pastor. Foi o 7º item. Essa igreja lê a Bíblia junto com o pastor, mesmo que o pastor não esteja lendo. Foi o que aconteceu hoje, que realmente a gente às vezes vai falar e não deu, e a congregação continuou com o texto bíblico que estava lá, ele se recompôs aqui e tudo continuou. Então, essa é a 7ª característica. Eu só tenho 5 aqui. A segunda é essa: muito difícil no ponto de vista religioso de a gente entender, mas do ponto de vista jurídico, né, pastor Roberto, é facílimo entender. Por que no nosso país, como nós dizemos, estamos na condição em que nos encontramos? Todos nós dizemos, é por causa da impunidade. A pessoa comete um crime, nada acontece. Não é? Aqui outro advogado, aqui tem um monte de advogado bom aqui, né? Cadê o Pedro? Pedro está aí? Pedro, aí nosso consultor, meu advogado. Não é verdade? A impunidade. Claro, culpa de parte dos advogados também, né? Que defendem os caras. Brincadeiras à parte, todo o direito da defesa. A impunidade. Então nós do mundo, da perspectiva secular e política, lamentamos muito a impunidade. O que é impunidade? É uma pessoa que comete um pecado, seja furtando, dilapidando, caluniando ou qualquer outra coisa, que não é punida. Gente, todo mundo aceita isso. Mas quando chega no plano espiritual, não. Deus não pode punir ninguém, castigar ninguém. Mas o que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: olha, o pecado humano não pode ficar impune. A justiça de Deus, por ele ser justo, inclui a punição. Isso quer dizer que eu e você, nós temos que levar o pecado a sério. Não é uma invenção, não é uma criação, é algo real da nossa vida. É o pecado que impede que nós vivamos a intensidade da alegria da nossa jornada. É o pecado. Como vamos dizer que ele não existe? Que ele não nos afeta? Nós somos pecadores e nós merecemos a punição, a cadeia. E se for um crime muito terrível, a morte, na concepção, digamos que é a prisão perpétua ou algo similar. Isso quer dizer
que o fato de ser uma pessoa de igreja, uma pessoa da fé, uma pessoa que aceitou a graça, não quer dizer que eu possa viver do jeito que eu quiser. Tem o nome disso na teologia, é o libertinismo. Faço o que eu quiser, eu sou salvo mesmo. Há pessoas que não entenderam o que é salvação, eu acredito que nem foram salvas, porque quem é salvo tem prazer na santidade. Mas ainda, em terceiro lugar, nós não somos aprovados por sermos bons, mas por sermos maus. Coisa horrível. Então, eu sou salvo porque estou perdido. Porque se eu não estou perdido, eu não preciso ser salvo. Essa é a dinâmica do Evangelho. O Evangelho é para quem está perdido. Jesus conta ele faz um dito, né, em que ele diz assim: olha, quem tem saúde não procura o médico. Nenhum de nós aqui paga uma consulta ou vai pelo seu plano e diz: então, o médico pergunta assim, geralmente, o que é que o traz aqui? Eu vim para te dar um beijo, doutor. Não, você vai, doutor, está doendo aqui, doendo ali, olha, eu estou com um problema, não sei o que eu faço, nunca fui um médico, mas agora, doutor. Doutor, vamos lá. Então, qual a sua idade, seu peso, toma algum remédio, né? Isso faz parte do processo da anamnese. Aí o seu caso, então, só estou mais ou menos situando como a gente se realiza e a gente se compreende. Então Jesus diz: olha, você só vai ao médico quando você está doente. Eu vim não para os sãos, que na verdade é para os que se acham sãos, porque somos todos pecadores. Nenhum de nós é são, espiritualmente falando, a menos que a graça nos cure. É isso que ele diz: eu vim para que vocês então, estando perdidos, sejam encontrados, isto é, estando afastados, sejam conectados, estando distantes, sejam aproximados. É isso que o Evangelho faz, nos aproxima de um modo tão indelével, que Jesus diz que ele é o tronco da árvore e nós somos os galhos. É normal uma árvore sem galho cair os galhos. E existe galho sem árvore? Sem chance, logo vai secar, morrer e vai ser incendiado, incinerado. É disso que ele está nos falando. Então, o Evangelho tem essa notícia horrível. Eu não gosto de ouvir isso, que eu sou pecador. Mas essa é a notícia do Evangelho, a primeira. E a segunda é: eu reconheço o meu pecado e eu sou perdoado. Aí a história se completa. Há muita gente que prega só a primeira parte do Evangelho: você é pecador, e não prega a segunda: você pode ser salvo. E alguns só pregam que você é salvo. Mas salvo de quê, se você não é pecador? Nós às vezes oscilamos entre esses caminhos que são totalmente dúbios. Eu digo isso, irmão, irmã, porque às vezes nós temos orgulho de ser cristão, ou de ser evangélico, ou de ser católico, ou de ser isto ou aquilo. Como se isso dissesse: está protegido. Mas quem nos protege é o Espírito Santo. Não é a minha filiação a uma igreja ou a minha declaração de fé, esta ou aquela. Porque na realidade eu sou pecador. E por ser pecador, Jesus veio para me salvar. Mais ainda, quarta frase que quero dizer é que a cruz não é para alguns. A cruz é para todos os seres humanos. Eu lamento profundamente que haja um ensino teológico segundo o qual a cruz
é para aqueles que foram previamente destinados a aceitar a mensagem da cruz. E aqueles que não foram predestinados para a salvação, a cruz não os alcança, nunca os vai alcançar. Eu lamento profundamente este ensino. Um ensino muito antigo, veio do século XVI, e hoje um ensino muito forte no meio evangélico brasileiro, muito forte. Talvez predominante, que é a ideia da dupla predestinação. Sendo bem claro, eu lamento que algumas pessoas achem que Jesus não veio para todos, e se torna efetivo para entre todos aqueles que creem, aqueles que tomam a decisão, aqueles que ouvem a voz de Jesus e dizem, eu quero, aqueles que, sabendo do sacrifício de Jesus feito no lugar deles, diz, aceito esse sacrifício para que eu não precise fazê-lo. Mas eu estou reafirmando aqui, se eu posso usar a expressão, a universalidade da cruz, e não a restrição da cruz a alguns. É para todos, para todas. E o poder dessa cruz, Paulo usa a expressão, o poder da cruz da ressurreição se torna real quando eu entendo que sou pecador e digo, eu quero a salvação pela graça em Jesus. Eu também lamento, sexto lugar, uma outra ideia que temos visto circular, que é a ideia da impecabilidade. Por isso, nós somos convidados à humildade, não ao orgulho por causa de nossa salvação. O pecado continua diante de mim, de você, diante de nós, como uma possibilidade. Digo isso porque há um grupo de pessoas, já tem uns 80 anos essa teologia, e de vez em quando ela volta reciclada, segundo a qual o crente, depois que aceita Jesus como Salvador, não peca mais. Além de estar completamente fora da realidade dos fatos, está completamente fora da realidade aprendida na Bíblia. O apóstolo Paulo diz, olha, dos pecadores, eu sou o maior. Eu cá comigo pensei, e eu, hein? Se Paulo diz, olha, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo, dizia, dos pecadores eu sou o principal, imagina eu, pobrezinho aqui do Israel, né? Nós somos pecadores, continuamos pecadores, a diferença é que o pecado não tem mais poder sobre nós, e o Espírito Santo então nos acolhe de Israel, você está errado, arrependa-se. Essa voz do Espírito Santo nos distingue das outras pessoas que não têm Cristo como Salvador, porque elas nunca estão erradas, no máximo se equivocaram, mas nós não, nós temos a consciência, devemos ter essa consciência de que nós somos pecadores, continuamos sendo pecadores, e toda vez que nós pecamos, ó Jesus, me perdoa. Penso que entre as muitas conclusões tiráveis desse capítulo maravilhoso, capítulo 3, estas são algumas. Recapitulo-as bem brevemente. É importante, fundamental participarmos de uma igreja. Obrigado a todos que aqui se encontram, você que está em casa também. Meu desejo é que essa participação inocule na sua alma permanentemente o desejo de uma vida correta, digna, confiável, e de uma vida compassiva, misericordiosa, bondosa, generosa, porque isso é a essência do Evangelho. Também quero dizer que devemos ser muito sérios com relação ao pecado.
quando Jesus se encontra com aquela mulher acusada em adultério, ele diz: onde estão os seus acusadores? E alguns dizem: está vendo, Jesus não condenou o pecado. Mas como é que termina a fala de Jesus? Você está perdoada, pode ir para casa, mas não continue na sua vida de pecado. Essa é a mensagem completa. Jesus não condenou a mulher adúltera. Claro que condenou. Tanto que condenou, disse: larga essa vida. É isso que o Evangelho nos diz. Nós não podemos achar que Deus vai lavar o nosso pecado e passar a mão na nossa cabecinha e dizer: Israel, por causa do seu pai era assim, sua mãe era assim, seu avô era assim, né? Que peninha que eu tenho de você. Sem chance, você é pecador e vai pagar, a menos que se arrependa e o sangue de Cristo perdoe o seu pecado. Fora disso, cadeia, na linguagem popular. Nós não somos aprovados por sermos legais, mas por sermos ilegais, por não sermos bacanas, por sermos perversos. Palavra dura, pesada, não se aplica a nós, né? Bom seria que não, mas contra o nosso pecado existe a graça, que é muito maior do que o nosso pecado. Quando nós confessamos a Jesus todo o nosso coração, Ele nos perdoa de todos os pecados e o sangue dele nos limpa completamente. A cruz é para todos, por isso nós temos, né, pastor Alcenir, que proclamar a cruz a todos, onde nós pudermos chegar, porque Deus quer salvar a todos. Não quer dizer que Ele salve a todos, é o outro extremo do chamado universalismo. Ele salva aqueles que se arrependem. A oferta é feita a mim, a você, a todos. Se nos arrependemos, a graça é para nós, graças a Deus. Isso nos deve encher de humildade. Olha o que Deus fez por mim, não é mérito meu, é o poder da cruz. Que Deus nos ajude nessa percepção, nessa compreensão do que é o Evangelho. Meu convite a você, mais uma vez, se puder, ainda hoje, ao chegar em casa, depois de ir lá no fast food, ou na pizzaria, ou depois de comer em casa alguma coisa que você pediu ou preparou, ou alguém lhe preparou, desce uns 10 minutinhos e leia Romanos 1, 2 e 3, porque essa compreensão do que é o Evangelho é que vai nos tornar de fato evangélicos. Vamos fazer isso? Jesus então nos ofereceu um recurso chamado Ceia de Jesus. Se alguém deseja participar e não pegou os elementos, é só, por favor, levantar a sua mão. Nossos irmãos estão aqui prontos para levar até você alguém. Pastor Marcos Coelho, Igreja Batista de Cascadura, levantou a sua mão, vai receber, é um prazer tê-lo aqui, pastor Marcos. Há mais alguém? Na galeria temos lá, mas já está chegando lá, irmã Vilma, está chegando lá. Estava do meu ladinho aqui, primeiro banco, agora foi para o último da galeria, Tomás. Temos mais alguém na galeria? Vai ser atendido aí. Como eu sempre digo, essa é uma história transformadora da ceia do Senhor. Como é que alguém, perto de morrer, faz uma festa? Jesus fez. Como é que alguém, sendo enganado, traído, como foi por Judas, faz uma festa? E diz: olha,
estou partindo, estou indo, vão me matar, mas eu quero dizer o seguinte para vocês: eu vou ressuscitar, vou voltar para casa, um dia eu retornarei aqui, vou juntar todo mundo, mas enquanto isso não acontece, enquanto entre a minha ida e a minha segunda vinda, eu deixo com vocês o pão e o vinho. Todas as vezes que vocês se reunirem, tomem o vinho. Sabe para quê? Para se lembrarem que eu morri no lugar de vocês, e para terem a esperança que eu voltarei para buscar vocês. Se não fosse Jesus divino, eu diria genial, genial e divino. E agora nós temos esse privilégio de aqui reunidos participar desses elementos. Vamos então cantar primeiramente e depois então nós vamos tomar os elementos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Sangue
somos livres em Senhor Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos então, primeiramente, vamos ficar em pé. Vamos tomar desse pão e lentamente mastigá-lo, meditando nele, entendendo-o como um símbolo da vida de Jesus, seu corpo que foi entregue em nosso favor, para que sejamos livres. Comamos. Obrigado a Deus, porque nós recebemos um presente, o teu filho, a vida do teu filho, vida por vida, e agora temos vida em Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Jesus disse ainda: a história não acabou, a história não acaba aqui, continua na eternidade. Eu vou dar um pulo até lá na eternidade. Vou retornar aqui e vou levar todos vocês. Enquanto isto, para que a sua fé seja fortalecida, a sua esperança robustecida, tomem o cálice. É o que faremos agora. Ó Deus, começamos cantando nesse culto: Maranata, vem Senhor Jesus. É nisso que nós cremos, é nisso que esperamos. Aprendemos com o teu filho, ele vai nos ensinar de modo completo quando nos reencontrarmos pela última e única vez, porque nunca mais vamos nos separar. Pelo Jesus que veio, o pão o simboliza, te agradecemos. Pelo Jesus que vem, o cálice o representa, o simboliza, nós te agradecemos, sempre em nome de Jesus. E você diga amém. Vamos cantar então Maranata? Era outro que vocês planejaram, mas eu planejei.